Olá, eu sou o professor Marcos Amorim, especialista em automatização de rotinas, e nesse workshop eu vou te ensinar como automatizar rotinas fiscais e tributárias e transformar horas de trabalho em minutos, utilizando recursos que você já tem instalado aí no seu computador e que vão te ajudar a ter mais tempo livre e gerar como efeito colateral crescimento financeiro e reconhecimento profissional. Nesse momento você pode estar pensando, mas como aprender a automatizar rotinas fiscais e tributárias pode me ajudar a trabalhar menos, aumentar meu salário e ainda conseguir reconhecimento profissional. E eu sei que te prometer tudo isso pode parecer bom demais para ser verdade. E eu também não acreditaria se eu não tivesse visto isso acontecer na minha vida e na vida dos meus alunos. Dá uma olhada nisso. Eu consegui automatizar uma planilha para as meninas, que demorava 1h30 por mês para cada empresa. Por mês, né, por competência para cada empresa. Se for considerar todas as empresas, 30 horas. Se essa tarefa tivesse feito na mão, eu ter que começar a fazer um trabalho em torno de 3, 4 horas, colocando uma pessoa para trabalhar ali. Eu me deparei com a situação, não foi nenhum problema meu, foi da minha gerente. Eu conversando com ela, ela falou que fosse fazer isso manualmente, era em torno de um dia fazendo. Um dia todo fazendo isso, né? 8 horas de trabalho. E sem parar, né? Eu consegui reduzir de 40 minutos essa análise que a gente fazia para 5 minutos. Eram 3 analistas. Eu repeti isso em outras empresas e conseguiu fazer tudo em menos de 10 minutos em cada empresa. Quando eu criei essa solução que apresentei para ela, reduziu aí de 8 horas de trabalho para 5 minutos. 30 horas economizadas por alguns minutos. Em média foi isso. Show de bola, tá aí, 30 horas. Em alguns segundos. Foi absurdo o resultado que eu tive. Mas antes de eu te explicar como você também pode atingir esse tipo de resultado aí mesmo no seu trabalho, eu preciso te contar como foi que eu descobri que isso era possível. Talvez eu seja até um pouco como você. Eu comecei na área fiscal em 2010, em plena transição da nota fiscal manual para a nota fiscal eletrônica. E naquela época, o processo de lançamento das notas era praticamente todo digitado. Alguns anos depois, veio a obrigatoriedade do SPED, e com toda essa digitalização de informações, o volume de notas fiscais emitidas e recebidas aumentou de forma significativa. Os sistemas evoluíram bastante, nos dando agora a possibilidade de importar arquivos XML em lote e também o arquivo SPED gerado pelo próprio contribuinte. No primeiro momento, isso foi muito bom, pois como o nosso maior problema era lançar as notas fiscais dentro do sistema, parecia que a gente não tinha mais nada com o que se preocupar dentro da área fiscal e tributária. Parecia que o meu desejo de facilitar minhas rotinas de trabalho e entregar as minhas obrigações fiscais dentro do prazo e com tranquilidade e ter a certeza de que as informações que eu transmitia tanto para o fisco quanto para o meu cliente estavam corretas, estava finalmente acontecendo. Mas logo eu descobri que, ao contrário do que eu imaginava, realizar esse desejo não ia ser uma tarefa tão simples assim. Eu percebi que, embora fosse muito mais fácil importar as informações para dentro do sistema, se eu precisasse alterar qualquer informação daquelas notas, o processo continuava tão manual quanto antes. Só que a facilidade de emitir notas fiscais fez com que o seu volume aumentasse e que o volume dessas alterações também aumentasse de forma significativa. De que adiantava importar milhares de informações para o meu sistema em alguns minutos, se na hora de alterar esses mesmos dados eu precisaria gastar horas e horas de trabalho. E foi aí que eu percebi uma coisa muito importante. A grande maioria dos sistemas foi projetado para um mundo ideal, um mundo onde os erros simplesmente não existem. Mas eu vivia num mundo real, onde o fornecedor erra a alíquota do produto, onde o cliente pega crédito de operações de uso e consumo, onde ele muda o regime de tributação e esquece de refletir isso na emissão dos seus documentos fiscais, e tantos outros erros e problemas que você, assim como eu, que atua na área fiscal e tributária, conhece tão bem. Infelizmente, eu vivia num mundo em que o meu sistema não me ajudava, em que os meus clientes me enviavam as informações fiscais de forma incorreta e alguns deles nem mesmo tinham um sistema que pudesse gerar as informações de forma confiável para fechar as apurações. E eu ainda tinha que gastar horas e horas do meu dia fazendo alterações manuais dentro do sistema. O escritório onde eu trabalhava, eu investia em ferramentas para que eu pudesse fazer meu trabalho de forma mais eficaz. Isso acabava me gerando muito retrabalho e fazia me sentir sobrecarregado e sem tempo para me atualizar profissionalmente. E como se isso já não fosse o suficiente, eu ainda tinha que ouvir dos meus colegas de outros setores que eu era apenas um gerador de DARF, eu só gerava conta para as empresas pagarem, e outras piadinhas sem graça que você certamente deve conhecer. Nessa época, eu já conhecia um pouco sobre a automatização de rotinas, e até já tinha criado algumas soluções simples para resolver pequenos problemas do escritório.
Mas aos poucos eu fui percebendo que se eu encontrasse uma forma de manipular os dados dos arquivos XML e TXT, eu conseguiria resolver os meus problemas na área fiscal e tributária de forma muito mais rápida, mais prática e bem mais precisa do que eu era capaz de fazer de forma manual. Com isso em mente, eu comecei a aprofundar os meus estudos sobre a estrutura dos arquivos SPED e XML para saber onde eu encontraria as informações que eu ia precisar para automatizar a resolução dos meus problemas no dia a dia. Pouco tempo depois, eu já estava entendendo como esses arquivos funcionavam e já estava ajudando os meus colegas e clientes do escritório a resolver os erros e inconsistências dos seus arquivos SPED. Desse ponto em diante, eu comecei a criar soluções para automatizar a identificação e correção dessas inconsistências. E quando vi, já estava prestando consultoria e ajudando empresas a gerar os seus SPEDs de forma correta. Depois disso, eu decidi ir para a internet e ensinar tudo que eu sabia acerca do SPED. E nos cursos que eu ministrava, eu sempre dava de bônus algumas dessas soluções para facilitar a rotina de trabalho dos meus alunos. Até que um dia, um desses alunos dos cursos de SPED entrou em contato comigo para tirar uma dúvida sobre uma planilha que ele estava desenvolvendo. Eu ajudei ele a resolver o problema dele e mostrei algumas das soluções que eu tinha desenvolvido para resolver os meus problemas no meu dia a dia de trabalho. Depois disso, ele me disse que já há muito tempo vinha procurando na internet alguém que ensinasse os profissionais da área fiscal e tributária a utilizar essas ferramentas de automatização de rotinas, porém sem sucesso. E me perguntou por que eu não ensinava isso para as pessoas na internet. Naquele dia, durante aquela conversa, eu percebi o quanto que esse conhecimento era importante, necessário e raro para os profissionais da área fiscal e tributária. E por isso, eu decidi que ia começar a ensinar, passar esse conhecimento adiante na internet para esses profissionais. Mas antes de eu te mostrar como você também pode utilizar esse conhecimento para automatizar suas rotinas e transformar horas de trabalho em minutos, deixa eu te explicar por que ter essa habilidade hoje é uma grande oportunidade para os profissionais que atuam na área fiscal e tributária. Todo trabalho atualmente na área fiscal e tributária se resume a analisar, interpretar e lançar dados de arquivos XML dentro de arquivos TXT no formato SPED. É basicamente isso que o fisco faz hoje para gerar as intimações que as empresas recebem. Eles cruzam os dados dos arquivos XML com os arquivos SPED que nós transmitimos para eles em busca de inconsistências. Isso quer dizer que qualquer profissional da área fiscal e tributária que deseja pelo menos sobreviver nos próximos anos nessa profissão tem que desenvolver 3 habilidades. A primeira, manipular arquivos XML. A segunda, manipular arquivos TXT. E a terceira, cruzar informações entre esses 2 arquivos. Quem possui essas 3 habilidades desenvolvidas atualmente consegue resolver pelo menos 90% dos problemas da área fiscal e tributária. Mais do que isso, possuir a habilidade de automatizar rotinas fiscais e tributárias abre pelo menos 5 oportunidades de ganho financeiro para os profissionais que atuam nessa área. Pense comigo, os escritórios contábeis estão cheios de problemas que consomem horas e mais horas dos seus profissionais e, consequentemente, recursos financeiros da empresa. E muitas dessas horas de trabalho acabam sendo literalmente jogadas no lixo devido à alta probabilidade de cometer erros durante esses processos manuais, que acaba gerando mais retrabalho para os profissionais envolvidos e ainda mais horas de trabalho sendo desperdiçadas. Horas essas que poderiam ser empregadas para o aumento da segurança das informações prestadas ao fisco e para gerar informações úteis para a saúde financeira dos clientes desses escritórios, aumentando assim o valor percebido dos serviços prestados, caso esses profissionais tivessem conhecimento sobre formas mais eficientes de executar essas rotinas. Não é preciso muito esforço para perceber que qualquer profissional capaz de ajudar o escritório a reduzir drasticamente o tempo gasto em rotinas manuais e repetitivas, reduzindo o retrabalho e aumentando a segurança das informações prestadas ao fisco, tem lugar garantido em qualquer escritório. Mais para frente, vou listar cada uma das 5 formas que eu conheço para você aumentar sua renda automatizando rotinas na área fiscal e tributária. Outro oceano azul de oportunidades praticamente inexploráveis são as empresas, os clientes dos escritórios de contabilidade. Quem nunca se chateou com um cliente que sempre manda as informações erradas para a contabilidade, ou que simplesmente nem possui um sistema que gera essas informações para que você consiga fazer a sua apuração com o mínimo de segurança? Pois essa situação é um indicativo claro de que existem diversas oportunidades de serviços a serem oferecidos para essa empresa, só aguardando alguém que enxergue e agarre essas possibilidades. Ao invés de apenas criticar e se chatear com a desorganização dos clientes do escritório, por que não oferecer para ele os seus serviços para que ele consiga tirar maior proveito das informações que ele mesmo gera
e para que você tenha uma nova fonte de renda. Ah, Marcos, mas os empresários não estão nem aí para a organização interna da empresa. Eles só pensam em faturar. E é justamente por esse motivo que ele vai querer os seus serviços. E é justamente por esse mesmo motivo que você vai oferecer os seus serviços a ele. Para o empresário desejar o seu serviço, você tem que oferecer a ele algo que ele considere que é de extremo valor. Não tem nada mais valioso para o empresário do que aumentar sua receita e reduzir custos e riscos. Você já parou para pensar em quantas oportunidades nós da área fiscal e tributária temos para ajudar esse empresário a aumentar sua receita e reduzir o seu custo e o seu risco tributário? A bola da vez nesse momento é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Quanto dinheiro você acha que consegue ajudar esse empresário a recuperar prestando apenas esse serviço para ele? E quantos empresários você acha que consegue atender se tiver uma ferramenta? Como é que você vai ver nesse vídeo? E aqui a gente tem um botãozinho mágico aí de exclusão da base do PIS e da COFINS. Então, basicamente, eu vou precisar desse botãozinho aqui. Só que, antes disso, eu quero mostrar para vocês a diferença, tá? E vocês vão poder fazer isso, inclusive, na hora que vocês estiverem lá numa negociação com o empresário. Então, eu vou clicar aqui nesse botãozinho que ele vai gerar para mim um relatório sim. Então, eu vou clicar aqui em relatório, vou pegar esse arquivo aqui, ó, janeiro de 2017, abrir. Ele vai fazer esse processamento. Pronto, demorou um segundo e eu tenho aqui um valor de R$ 8.978,35 de PIS e R$ 41.354,57 de COFINS. Vou vir aqui em utilitários, vou clicar em copiar para outra planilha, eu vou guardar esse relatóriozinho aqui para mim. E agora, eu vou voltar para a minha planilha e eu vou fazer o processo de exclusão. Vou vir aqui em funções SPED de contribuições, vou clicar aqui em exclusão ICMS, base de PIS e COFINS e vou selecionar aquele mesmo arquivo, ó, janeiro de 2017, vou dar um abrir, ele vai fazer para mim o processamento, já foi, um segundo. Então, ele já processou para mim as informações, já está aqui, ó, meu arquivo com a exclusão do ICMS. Qual a diferença que fez ele excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS? Eu vim aqui, ó, relatório de SPED, relatório PIS e COFINS. Só que agora, ao invés de eu selecionar o arquivo original, eu vou selecionar o arquivo que já está com a exclusão do ICMS. Pronto, ele já processou aqui para mim, e eu tenho o valor de 8.137. Vou copiar isso aqui, vou trazer para a nossa outra planilha, e a gente agora pode calcular isso. Eu vou pegar aqui o valor antes da exclusão, menos o valor depois da exclusão, o valor antes da exclusão, menos o valor depois da exclusão. Pronto. Então, nesse caso aqui, a gente teve uma diferença de R$ 4.711,55. Estou vendo aqui embaixo, somatório, de redução de imposto a pagar de PIS e COFINS para um mês. E aí, você acha que o empresário não gostaria que tivesse alguém que prestasse esse tipo de serviço para ele? Outro grande problema que toda empresa tem: estoque. Será que o estoque desse empresário está redondo? Eu costumo dizer que 11 entre cada 10 empresas têm problemas de inventário. Como convencer o empresário de pagar um valor justo para cruzar os dados entre o XML e TXT com o objetivo de resolver esse problema de estoque? E tal calcular o risco de estoque para apresentar durante a reunião de fechamento com ele? O risco de inventário é o valor potencial da multa referente às omissões nas operações de entrada e de saída de uma determinada empresa. E se você fosse capaz de descobrir em menos de 2 minutos que o risco de inventário dessa empresa é de mais de R$250 mil. Olha só esse vídeo. Então está aqui a minha planilha, a solução que eu desenvolvi, e é esse botãozinho aqui, né, um relatório de risco de estoque. Então, tem algumas análises que a gente vai precisar fazer, né, alguns procedimentos. Então, esse botãozinho aqui ele faz isso. Ele vai pegando lá todas as informações, eu imputo aqui, digo para ele, está aqui os dados que você vai precisar, ele faz todo o processamento disso e ele me devolve algumas informações, algumas planilhas com dados, para que eu consiga mostrar isso para o empresário, passo a passo, como é que foi feito. Então, eu vou clicar aqui, ó, no botão relatório de risco de estoque, e ele vai me perguntar, ó, aqui em cima eu tenho um texto explicando o que é que ele quer. Ó. Selecione os SPEDs com a movimentação do ano a ser analisado. Pô, meu ano é 2020, o SPED fiscal está aqui, os 12, vou pegar os 12, Enter. Agora ele vai me pedir, ó, selecione os XMLs do ano a ser analisado. Então, vou voltar aqui, XML 2020, vou selecionar todos os XMLs, os 7.990 arquivos XML que ele emitiu ao longo do ano de 2020. E aí vou pedir para ele fazer o processamento disso. Selecionou tudo aqui, vou clicar em abrir, e ele vai jogar tudo isso lá para dentro do Excel. E por fim, ele vai me pedir o arquivo do ano de 2021. Então, selecione o inventário referente ao ano analisado. Então, eu vou pegar o inventário
de 2020, na verdade 31/12 de 2020, né? Então vou selecionar ele aqui, abrir e pronto. Então, processo concluído, demorou em torno de 1 minuto e 2 segundos. Se a gente fosse fazer esse processo todo de forma manual, acho que demoraria alguns bons dias. Eu acho que não seria nenhum exagero falar que demoraria em torno de 5 a 10 dias para fazer esse levantamento. Claro que sempre vai depender da quantidade de itens de estoque e tal, mas realmente você conseguir processar todos esses dados, mais quase 8.000 XMLs, 13 SPEDs, né, em 1 minuto, é algo que é bastante interessante para a gente. Isso aqui, menos do que foi declarado, teria que dar zero. Essa diferença tinha que ser zero, tinha que bater, certo? Então, se isso não bate, isso quer dizer que eu tenho omissões. Então, eu posso ter omissões de entrada e omissões de saída. Então, aqui eu tenho várias omissões. E agora, ó, eu consigo calcular o valor dessas omissões. Então, eu tenho a quantidade das omissões, eu tenho o valor das omissões e eu tenho o valor do risco do inventário. E aí, o que a gente faz? A gente pega esse valor da omissão e a gente aplica. Nesse caso aqui, eu não estou nem levando em consideração a alíquota certinha de todos os produtos. A gente sabe que tem produtos alíquotas são diferentes. Nesse caso aqui, desse cliente, a alíquota é sempre 18%. Então, eu apliquei 18% sobre o valor da omissão. Então, eu tenho aqui o valor do risco, o valor da multa que ele pagaria, porque a multa aqui é de 100%. Então, ele pagaria esse valor de ICMS e mais esse valor de multa. Então, isso aqui vezes 2. Então, o risco que ele tem total, considerando o ICMS que ele tem que pagar mais a multa, é de R$515 mil. E o risco só da multa é de R$257 mil. Uma vez que você tem essa informação, você vira o jogo quando você está na negociação com o cliente. Será que o empresário não estaria disposto a te pagar um valor justo para você reduzir o risco de mais de R$250 mil para ele? Do meu ponto de vista, o problema não é o empresário. O problema é que as pessoas não estão enxergando as oportunidades que se apresentam. E por que elas não enxergam essas oportunidades? Simplesmente porque elas não sabem como utilizar as informações e as ferramentas que já estão disponíveis para elas. Toda vez que você recebe arquivos XML e SPED do seu cliente, é como se você recebesse um diamante bruto em suas mãos. Todas as ferramentas necessárias para lapidar esse diamante bruto, mas não tivesse conhecimento suficiente para fazer essa lapidação. E como consequência disso, você acaba desperdiçando todo aquele valor potencial que está disponível para você. Portanto, da próxima vez que você estiver diante de arquivos XML e SPED, lembre-se, você tem um diamante bruto nas mãos e todas as ferramentas necessárias para extrair valor desse diamante. Você só precisa saber como operar essas ferramentas. A maior prova das incontáveis oportunidades disponíveis na área fiscal tributária são as intimações, multas e autuações recebidas aos milhares pelas empresas. Isso prova que existe muito dinheiro disponível para aqueles que estiverem dispostos a arregaçar as mangas e ajudar os empresários a aumentarem suas receitas e a reduzir seus custos e os seus riscos tributários. Eu mapeei pelo menos 5 formas através das quais os profissionais que atuam na área fiscal tributária e que possuem a habilidade de automatizar rotinas de trabalho podem aumentar sua renda. Forma 1. Automatizando rotinas fiscais e tributárias dentro do escritório. Os escritórios já estão enxergando a necessidade de possuir profissionais capacitados para transformar suas rotinas manuais em processos automatizados, visando assim aumentar a segurança dos dados prestados ao fisco e também reduzir o retrabalho dos seus colaboradores. Alguns escritórios, inclusive, já estão criando cargos específicos para manter os profissionais que possuem essa habilidade. Olha esse caso. A cereja do bolo veio recentemente, né? O dono do escritório, né, chegou para mim e falou, né, que tinha criado uma função, um cargo específico para mim tomar conta, né? Então ele colocou como supervisor desse setor, desse cargo, né? E criou esse cargo especificamente porque eu comecei a desenvolver essas soluções e está dando resultado, né, no setor e inclusive no setor contábil também, né? E foi isso. Foi criado um cargo dentro do escritório que não existia, porque tinha uma pessoa para desenvolver essas soluções, né? Para desenvolver essas planilhas simples, mas que resolve problemas, né? Resolve. Pô, você vê aí que uma coisa relativamente simples para gerar um relatório e reduz aí bastante tempo de trabalho, né? Isso só mostra que nesse momento nós estamos presenciando o surgimento de uma nova profissão. Forma 2. Vender soluções automatizadas para escritórios e empresas. Com tantos problemas surgindo na área fiscal e tributária como um todo, é inevitável que surja uma enxurrada de demandas para a criação de soluções automatizadas, seja para escritórios, para empresas, para profissionais autônomos, como consultores, por exemplo.
E o valor cobrado por cada uma dessas soluções pode ser bem interessante, dependendo do impacto e da importância que essa solução tem para o cliente. Apenas uma solução dessas tem o poder de executar uma tarefa que uma equipe inteira demoraria horas ou talvez dias para executar em apenas alguns minutos. E, logicamente, uma solução com impacto desse tamanho vale muito dinheiro. Eu mesmo fiz recentemente uma planilha para um consultor que queria mensurar o impacto do seu serviço de reclassificação fiscal nas apurações de ICMS, PIS e COFINS dos seus clientes. E eu cobrei o valor de R$ 2.500 para construir essa solução personalizada para ele. Forma 3. Ajudando empresas intimadas pelo fisco a corrigir inconsistências em seus SPEDs. Você já deve saber que quando uma empresa é intimada pelo fisco a corrigir as inconsistências do SPED, ela é o jogo de empurra entre o escritório e o sistema desse empresário. E nesse jogo de empurra, algumas dessas empresas acabam tendo a sua inscrição estadual suspensa e ficam impedidas de comprar e vender por não cumprirem os prazos estabelecidos pelo fisco. Imagine você ser obrigado a ficar 1, 2, 3 meses sem comprar ou vender mercadorias. Independente do tamanho da empresa, isso é um impacto gigantesco para o empresário. E é por isso que algumas dessas empresas intimadas estão dispostas a pagarem valores bem generosos para não terem suas inscrições suspensas. Eu mesmo já cheguei a cobrar R$ 18.000 para corrigir 51 arquivos do SPED fiscal de uma empresa que estava numa situação exatamente como essa. Forma 4. Vender serviços fiscais e tributários. Você pode utilizar os seus conhecimentos de automatização de rotinas fiscais e tributárias para facilitar a entrega de serviços específicos para os seus clientes de consultoria. Serviços como revisão do cadastro de produtos, gestão do estoque, auditoria de inventários, recuperação de tributos pagos a maior ou indevidamente e tantos outros. Forma 5. Se tornar um resolvedor de problemas. O que diferencia um consultor de um resolvedor de problemas é a sua visão mais ampla. Enquanto um consultor atua em problemas específicos de uma empresa, um resolvedor de problemas está atento ao todo e se envolve em tudo que for necessário dentro da área fiscal e tributária para ajudar o empresário a aumentar sua receita e reduzir seus custos e riscos tributários. Um resolvedor de problemas é focado em ouvir o empresário, entender os seus problemas e dificuldades, apontar pontos cegos que porventura ele possa ter e sugerir soluções que resolvam os problemas reais desse empresário, e não aquilo que o consultor quer fazer, mas sim aquilo que é necessário para que a empresa consiga aumentar sua receita, reduzir seus custos e os seus riscos tributários. Um outro grande diferencial de um resolvedor de problemas é utilizar os próprios dados gerados pela empresa para se antecipar aos passos do fisco. Além disso, ele vai buscar, através desses mesmos dados, informações que vão ajudar a melhorar o processo interno da empresa, garantindo o bom funcionamento do estabelecimento em tudo que tange a área fiscal e tributária. E essas foram as 5 formas que eu conheço para ajudar você, que sabe como automatizar rotinas fiscais e tributárias, a aumentar seus rendimentos. E talvez você esteja se perguntando nesse momento, tá bom, Marcos, mas como que eu vou conseguir fazer isso tudo que você falou aí? Eu nunca tentei automatizar nada na minha vida. Não sei nada de Excel, muito menos de VBA. Isso tudo está me parecendo muito complicado. E eu concordo com você. À primeira vista, tudo isso pode parecer muito complexo. Mas foi exatamente por causa disso que eu desenvolvi um método super simples, baseado nas coisas que você já faz no seu dia a dia e que vai facilitar tudo isso para você. Saber automatizar rotinas fiscais e tributárias não é uma questão de dominar essa ou aquela ferramenta. Na verdade, você só precisa entender alguns conceitos básicos que eu vou passar para você. Mas como essa aula está ficando longa demais e eu já te passei muita informação, eu vou deixar para te explicar isso na aula 2 do nosso workshop. Nessa aula, eu te mostrei muitas das incontáveis oportunidades que existem hoje na área fiscal e tributária. E as 5 formas que você pode utilizar para aumentar os seus rendimentos automatizando rotinas fiscais e tributárias. E na próxima aula desse workshop, eu vou te mostrar quais os primeiros passos que você deve dar se você quiser se transformar num profissional capaz de aproveitar esse mar de oportunidades que está disponível na área fiscal e tributária, através de um método simples, baseado nas coisas que você já faz no seu dia a dia e que você pode aplicar utilizando apenas um pouco de atenção, um pedaço de papel e uma caneta. Enquanto a nossa aula 2 não chega, deixe um comentário aqui abaixo desse vídeo me dizendo o que é que você achou da nossa aula de hoje. Eu vou ler todos os comentários e responder a cada um de vocês. E aproveita que você está aqui para me seguir nas minhas outras mídias sociais, entrar no nosso grupo do WhatsApp e convidar aquele seu amigo que precisa saber disso. Eu espero você na próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.
eu me deparei com a situação, não foi nenhum problema meu, foi da minha gerente, que ela tem uma empresa que tem muita nota de serviço e tem retenção. Então, ela comentou um dia no setor que tinha esse problema, tem muita nota fiscal, mas eu não consigo conferir uma a uma. Eu pego 2, 3 notas aqui e confiro, para ver se está puxando a retenção para dentro do sistema. Aí daí eu instalo, poxa, se eu conseguir gerar um relatório a partir do XML, onde já mostra todas as retenções e as notas que teve retenção ou não, já ia ganhar bastante tempo. Então, eu conversando com ela, ela falou que fosse fazer isso manualmente, era em torno de um dia todo fazendo isso, né? 8 horas de trabalho. E sem parar, né? Pegando nota, ir lá, abrir a nota, o PDF da nota fiscal, conferir se está batendo todas as retenções, enfim. E quando eu criei essa solução que apresentei para ela, reduziu aí de 8 horas de trabalho, né? Que a gente fez essa média de 8 horas, para 5 minutos, né? Essa conferência. Então, quando ela viu essa solução, eu disse, poxa, que legal, isso, como é que faz isso? É só apertar aqui e a planilha vai fazer tudo para você. Se você tiver o XML, ela já vai fazer tudo para você. Então, a partir daí, né, já foi em janeiro, minha gerente me chamou e falou que a direção tinha feito uma avaliação, né, e que ia ajustar meu salário, dar um aumento de salário por conta dessas soluções, né, desse interesse de resolver esses problemas, né. Então, foi a partir daí que começou a mudar.